Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta para falar de mais uma propriedade do C++. E hoje a gente vai falar sobre a palavra-chave const. Como que funciona, como que é utilizada, em quais contextos que ela vai acabar sendo utilizada. Então vamos criar um programa básico aqui, o IOStream. Vou criar uma função main. E para começar a demonstrar isso aqui, eu vou criar uma simples variável, int x. Vou passar um valor para ela, 12, por exemplo. Vamos fazer a seguinte coisa, vamos criar aqui uma linha de código que vai simplesmente mostrar o valor dessa variável na tela. Out x igual, aí a gente passa o valor de x, fim da linha. Vamos salvar isso. A gente vê que o nosso programa está aqui, main.cpp, vamos compilar, g++, main.cpp, -o main.exe. Está aqui nosso programa compilado, main. Tá lá, x igual a 12. Ok. O que a gente quer tratar aqui? É do operador da palavra-chave const. Essa palavra-chave indica que a variável que a gente vai estar criando deve ser constante durante o programa. Então, olha só. Se eu coloco aqui, antes do int, eu escrevo aqui const. Esse é o primeiro caso de 3 em que a gente vai ter a utilização desse operador const aqui. Isso aqui está indicando, olha, você cria essa variável x aqui com valor constante. Ou seja, esse 12 aqui ele vai ser constante durante todo o programa. Isso implica que, se eu quiser escrever aqui x igual a 13, por exemplo, salvar e tentar compilar, vai dar um erro de compilação. Que a gente vai estar tentando modificar o valor de uma variável que foi declarada como constante, que não é para mudar. Então, se a gente tentar compilar novamente, olha só, ele reclama. Ele fala aqui, ó, tentou atribuir a uma variável de somente leitura x. Então, x está marcado como somente leitura quando você escreve const aqui na frente. Então, essa é a primeira utilização dessa palavra-chave const em C++. Você transforma o valor da variável como um valor constante, não permitindo que o programa modifique esse valor futuramente, em outros lugares. Uma segunda utilização da palavra-chave const vem de você utilizar ponteiros. Vamos criar outras duas variáveis aqui. Int ponteiro y. Eu vou inicializar esse ponteiro com o endereço de memória da variável x. E vamos criar uma outra variável aqui, z igual a 3, por exemplo. Até aqui tudo bem. Ele vai fazer direitinho. Ele vai criar um ponteiro variável apontando para a variável x, para o endereço da variável x. Cria um outro inteiro aqui, colocou o valor 3. E olha só, o que acontece se eu colocar const aqui? Colocando const aqui, eu estou dizendo que o valor da variável y, que é x, não pode mudar. Então, se eu colocar aqui y, referenciando y igual a 13, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai falar, olha, conteúdo da variável y, que é o conteúdo de x, não pode ser mudado porque eu coloquei const na frente. Então, ele não permite mudar o conteúdo da variável. Agora, uma outra forma de utilizar o const é colocando ele depois da declaração de variável. Const y. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai permitir que o valor dentro da variável y, caso que a variável x modifique. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora, novamente,
o conteúdo da variável y, eu quero que seja 13 agora. Ops, salva. Agora ele não reclama. Em .es ele modificou de 12 para 13. Olha lá, x igual a 13. Tá, então qual foi o papel desse const aqui? O const na declaração de ponteiro, depois da declaração do tipo, nessa posição aqui, vai servir o papel de deixar como apenas leitura o endereço que aquela variável aponta. Olha só, se eu quisesse fazer agora y igual o endereço de memória da variável z que eu criei aqui. Eu vou estar tentando fazer o quê? Modificar o endereço de memória para que essa variável y aponte. E agora o compilador vai dar um erro. Porque quando eu coloquei const aqui, eu estou apontando que o endereço de memória dessa variável y é uma constante. O conteúdo da variável em si você pode modificar, mas o endereço é constante. Ok? E um terceiro caso de utilização desse const vem da utilização de classes. Então vamos implementar uma classe aqui rapidinho. Deixa eu pegar uma classe pronta que eu já construí aqui para poupar um pouco de tempo. Aqui, para falar para a terceira utilização da palavra-chave const, eu vou colocar uma classe aqui, que eu já construí, classe chamada posição, que simplesmente contém dois valores, x e y, e tem um construtor, passando para valores padrão aqui, 0 e 0. Tem uma função troca valores, que é responsável por trocar os valores de x e de y quando você quiser. E uma função mostra posição, que simplesmente se encarrega de imprimir os valores x e y na tela. Vou colocar de volta aqui que eu apaguei o IOStream. Vamos criar uma main aqui agora, que vai instanciar um objeto dessa classe posição. Então, posição, por exemplo, posição, minúsculo. Vamos inicializar com os valores 2 e 3, por exemplo. Então, vou fazer o que agora? Posição.mostra posição. Isso vai imprimir na tela os valores de x e y atuais. Vamos escrever aqui posição.troca valores. Vai inverter os valores de x e de y. Posição.mostra posição novamente. E vai mostrar a posição. Vamos compilar. Main.exe. Está aqui, ó. Eu inicializo com os valores de x igual a 2 e y igual a 3. Peço para ele imprimir na tela, que é o que ele faz aqui nessa linha. Troco os valores de x e de y. E peço para imprimir. Então, quando eu imprimo aqui, eu vejo que os valores estão trocados. Vou botar um returnzinho aqui também. Mas ok. Como que a palavra-chave const vai funcionar agora na utilização com classes? A palavra const vai ser utilizada no final da declaração aqui, por exemplo, de uma função membro, const. E isso daqui, esse const aqui, vai indicar para o compilador que essa função não vai, em lugar nenhum, alterar os valores das propriedades dessa classe. Por exemplo, x e y. Então você está indicando para o compilador que a função mostra posição não modifica os valores de x e de y nessa classe. Então, se eu tentar compilar isso colocando const aqui no final, a gente vê que funciona perfeitamente. Se eu tentar fazer nessa outra daqui, essa função membro aqui, vai dar um problema. Por quê? Eu estou falando aqui para o compilador, olha, a função troca valores não vai modificar os valores da minha classe. Ou seja, os valores de x e de y. Mas quando você entra aqui, você verifica que você está mudando os valores de x e de y. Então, o compilador vai dar um erro aqui para você. Olha só, você está tentando associar um valor x e y quando eles são apenas somente leitura. Então, é isso que essa palavra
palavra-chave const faz dentro de uma classe. É indicar que a função membro não vai modificar os valores das propriedades dessa classe. Outra coisa que a gente tem que falar em classes aqui é que você pode, por exemplo, declarar uma das propriedades aqui como constante também. A gente já viu, foi o primeiro caso que eu passei. Só que agora, olha só, se eu coloco x como const, todos os lugares que eu tento modificar valores de x na minha classe, vai dar problema. Então, olha só, se eu colocar aqui, isso daqui vai dar problema. Isso daqui vai dar problema. Então, se eu tentar compilar, ele já reclama. Então, o que eu preciso fazer? Se eu quero realmente colocar x como constante, isso daqui eu vou ter que desabilitar. Só que em nenhum lugar aqui eu estou colocando x como constante, mas em nenhum lugar eu estou colocando qual é o valor de x. Eu preciso inicializar. Poderia inicializar aqui direto, mas às vezes eu gostaria de inicializar isso na hora que eu estou construindo a classe. Então, para isso, existe uma forma de você inicializar esses valores no construtor, através do construtor padrão. E essa forma é, você coloca 2 pontos aqui na frente do construtor, você inicializa, por exemplo, a variável x aqui, passando um valor que você queira, por exemplo, a. Você poderia também colocar o valor de y. B. E aí você tira daqui. Agora, com isso daqui, eu inicializei a minha classe passando como valores de inicialização. Para x eu passei o valor a e para y eu passei o valor b. Se eu tentar compilar isso aqui agora, eu verifico que funciona. Em x igual a 2, y igual a 3. E como eu desabilitei a função troca valores, é claro que vai permanecer o mesmo na hora que eu executar aqui. Mas nota que ele, de fato, passou o valor x igual a 2 aqui. Ó. Na hora que eu construí a classe, veio para o construtor aqui, ele passou o valor de a para a variável x, que é constante. Então, ele inicializou a variável x, e a partir de agora, tendo um valor, essa variável x vai ser constante durante toda a execução do programa, até que essa classe posição seja destruída. Ok? Espero que tenha ficado claro como que funciona a questão da palavra-chave const com utilização de classes e fora também utilizando elas na declaração de variáveis.